Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para vocês de conforto, de paz. E, estamos aqui para responder toda e qualquer coisas que vocês precisarem saber. Tá bem? Qualquer problema, para responder os seus questionamentos, né? Suas angústias, as suas tristezas, o que deve fazer para isso. Então nós vamos fazer dia 13, terça-feira, que já passou, né? Eu tive muitos afazeres hoje, quase não deu tempo para fazer tudo o que eu queria. Mas ainda bem que estamos aqui, né? Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu tenho que dormir daqui a pouco e tenho que levantar cedo, que amanhã eu tenho dentista de manhã. Então, vamos lá, pessoal. O nome do título é Pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu havia acabado de pregar e estava à porta da igreja, quando um garoto me abordou com a pergunta: Pastor, Deus perdoa qualquer pecado? Não é? Eu disse: sim, é verdade. Ele continuou: se eu pecar 1000 vezes, mas me arrepender e pedir perdão, Ele perdoa as 1000 vezes? Fiz que sim, com a cabeça. Então é fácil, o menino continuou. É só pecar, me arrepender, pedir perdão, que Deus perdoa. E foi a minha vez de falar. O que eu disse a ele? Naquela manhã de sábado, escravo agora em oração, pedindo a Deus que ajude você a entender isto de uma vez por todas. Seria fácil se apenas Deus estivesse nessa equação, porque o pecado não muda, mas não muda Deus, mas muda você. Quando o assunto é pecado, você precisa lembrar algumas coisas. Primeiro, o pecado não afeta o caráter de Deus. Segundo, o pecado não diminui o amor de Deus por você. Terceiro, o pecado não altera a disposição de Deus para perdoar o pecado não limita a graça de Deus. Não limita a graça de Deus. 5. O pecado não muda Deus. Por outro lado, o pecado muda você. Ele não pode parecer diferente aos seus olhos. Com o passar do tempo, menos chocante, menos errado, mais aceitável. Mas não foi o pecado que mudou. Foi você. Porque é assim, quanto mais você se envolve com o pecado, mais o pecado muda você. Entenda. Primeiro, o pecado rouba sua sensibilidade espiritual. Segundo, o pecado diminui seu desejo de estar na presença de Deus. O pecado leva embora o gosto pela literatura da Bíblia e pela oração. Quarto, o pecado muda seus gostos, suas prioridades
motivações. Quinto, o pecado afeta os seus relacionamentos. Como vimos no texto bíblico de hoje, Deus pode perdoar qualquer pecado. Não quer que pequemos mais. Se isso acontecer, temos um advogado intercedendo em nosso favor, diante do Pai. Deus perdoa isso, é fato, mas a vida traz as consequências. O corpo cobre seu preço, a família sofre, o namoro revela os efeitos, a reputação recebe uma marca que, às vezes, não é possível apagar, nem esconder. Pecado é coisa séria. Não se pode brincar com o que Deus disse que não pode nos matar. Por isso, Jesus pagou a conta com os cravos na cruz. Eu oro para que a sua caminhada seja assim, cada dia mais perto de Cristo e cada vez mais distante do pecado. O pecado não limita a graça de Deus. E se o pecado não muda Deus. Por outro lado, o pecado muda você. O pecado não atinge Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é o Todo-Poderoso, né? Não muda Deus. Ele muda nós. O pecado. Porque se nós cometemos coisas que Deus não se agrada, e a gente continua fazendo, como o menino perguntou ali, que bom então, se eu pecar 100 vezes, e Deus, 100 vezes, Deus me perdoa. Se é que Ele perdoa todos os pecados, não tem limite de vezes, né? Mas o pecado pode nos destruir, mudar o nosso jeito de ser, mudar para pior. Ou, se cometermos pecado e pedirmos perdão, pode ser para melhor também, né? Se nós mudarmos. Então, não afeta a Deus o pecado. Só Deus fica triste, porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, né? Quantas vezes pedimos perdão? Podemos pedir 1000, 10.000, 100.000 vezes, mas temos que uma hora parar, dar um basta e pedir perdão para Deus e não mais fazer aquilo, não continuar na prática do pecado. Deixar que aquela coisa ruim do pecado tome conta de nós. Temos que ser fortes e corajosos e consagrados através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, do joelho dobrado em oração, de buscar ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Então, ali, se nós tivermos consagração, Deus se agrada muito disso. E se nós deixarmos de nos consagrar e buscar a Deus, rasgar o nosso coração em oração e suplicar a Deus por perdão, por misericórdia, porque só pela misericórdia mesmo que nós somos de fato pecadores. Nós somos terríveis, né? Temos que cuidar com o nosso pensamento, nossa palavra, né? Às vezes passa 1000 coisas pela cabeça da gente, né? Que Deus
nos perdoe, perdoe a todos os seus filhos, aqueles que pedirem perdão e se arrepender e abandonar o pecado. Tem que ser abandonado o pecado, de vez. E não cometer mais aquele erro que a pessoa estava cometendo há tempo. Como o menino perguntou ali, quantas vezes, se eu pecar tantas vezes, Deus me perdoa? Ele perdoa sim, mas também Deus tem um limite, né? Se a pessoa não abandona, não abandona, não abandona, pede perdão e faz, pede perdão e faz de novo. E se chega a hora de sair daqui, que Jesus voltar, que ele vai voltar, como ele prometeu, queira nós ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar com poder e grande glória para buscar os seus filhinhos. Que bonito, né? Coisa linda, esperança, né? A gente tem, né? Muito bom isso. Tem pessoas que correm às vezes. Eu sei, o meu íntimo me diz que tem muitas pessoas que não vejam a minha meditação. Não sabem o que estão perdendo. Não se interessam por isso. Tem muitas pessoas que é assim. Eu não sei quem é ou como é que é, mas eu sei que tem gente que não dá importância pelo que eu falo aqui. Mas não sabe o quanto é gratificante, o quanto é bom, porque Deus é amor e é justiça também, porque um dia Ele vem julgar, né? Não vamos só pecando, pecando, pecando e pedindo perdão, fazendo de novo, pedindo perdão, fazendo de novo. E chega uma hora que a pessoa não tem mais vida, parou ali, não tem mais chance na morte. Depois morreu, pronto, dormiu no pó da terra, né? E daí a gente tem que estar, eu sempre falo, na nossa mala. A mala tem que estar cheia para viagem. O nosso coração, a nossa mente tem que estar limpa, em paz com Deus e com o mundo, morrer para esse mundo e viver para Cristo. É muito importante isso aí, muitíssimo. Sem Deus não somos nada. O que vamos fazer sem Deus? Ficamos alheios nesse mundo, assim, esse mundo tenebroso, escuro. Quanto mais para frente, pior. Está bem difícil conviver com tanta doença, tanta expectativa para o acontecimento disso, para o acontecimento daquilo. Estamos aguardando novas doenças novamente. Doença agora tem tempo para vir. Que eu sei desde meu nascimento, desde que eu me entendo por gente, a doença não era. Ninguém sabia quando vinha a doença. Agora todo mundo sabe. Vai vir tal mês, vai vir pior do que a outra que passou. Como saber disso? Quem manda no mundo, quem sabe das coisas é Deus. E se ela não vier? Porque quem manda é um só. É só Ele quem manda. Se não vier lá de cima, aqui ninguém pode fazer nada. Se Deus não quiser, não vem. Nada acontece de ruim. Deus permite quando a pessoa é perversa, que ela não quer saber das coisas de Deus, quando ela não tira tempo para Deus, não tem o espírito de oração com Deus todos os momentos, que nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador todo momento de nossa vida, tirar tempo para Ele. Ele fica muito feliz com isso. Nós somos seus filhos, Ele morreu por nós. O que nós vamos dizer na frente dele se nós não fizermos a vontade dele? É a vontade dele que tem que ser feita, não a vontade de ninguém, só de Deus, só de Jesus. E que se cumpra a vontade dele nas nossas vidas. Não como nós queremos, mas sim como ele quer. Amanhã ou depois, no mês que vem, eu vou fazer tal coisa assim, assim.
não se faz planos, porque o amanhã não pertence para nós. Não podemos fazer planos, porque não se sabe o dia nem a hora que o Senhor virá, mas Ele virá. Queira nós ou não, Ele virá. Como Ele prometeu que Ele viria e Ele vem. Isso não pode continuar. Esse mundo não pode continuar. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês que vão assistir essa meditação, vão saber que Deus perdoa. A pessoa pede perdão, Ele perdoa. A pessoa pede perdão, Ele perdoa. Mas não, se Ele perdoou, a pessoa tem que não fazer mais, não cometer aquele tipo de pecado mais. Procurar se corrigir, procurar fazer a vontade de Deus, sentir, observar as coisas no mundo como anda acontecendo. Agora até está muito quietinho, o pessoal está tão quieto no YouTube. Antigamente, esse tempinho atrás, aí, um mês e pouco, 2 atrás, estava uma loucura. Agora não. Agora deu uma pausa. E ele disse, quando houver paz, falarem de paz e segurança, cuidado, que virá a repentina destruição. Porque todos os sinais apontam que Jesus está voltando e voltará muito em breve. Assim como ele prometeu para os discípulos, por que estás olhando? Os anjos disseram, quando Jesus subiu ao céu, depois que ele ressuscitou, os discípulos ficaram olhando, né, que Jesus lá ia subindo. Eles disseram, os anjos vieram e disseram, varões galileus, este Jesus que vocês estão vendo subir, um dia vocês verão ele descer. E ele virá com justiça para julgar, porque ele é amor, mas é justiça também. Depois, ele não vai ter dó nem piedade. Depois que ele vier para os perdidos, não tem mais arrependimento. Não existe isso na palavra de Deus. A gente dorme com Cristo na morte e pela volta dele. Porque na morte para ali. Ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém vai para lugar nenhum. Ah, morreu fulano, beltrano, ciclano. Ah, não se preocupe, ele está lá com Deus. Ele está em boas mãos. Quem está lá com Deus? Não vai ninguém para o céu agora. É só ler a palavra de Deus, estudar. Ninguém vai agora. Lá só tem Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos do exército de Deus a serviço de Deus. Anjos se preocupando conosco, anjos cuidando de nós. Diz que os anjos têm muito trabalho conosco. Porque às vezes eles ficam naquela angústia, porque eles não podem pegar a mão e dizer não faz, porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Então, a gente é que vai decidir de que lado vamos estar. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos cuidar para pedir perdão e não cometer mais aquilo. Não cometer mais aquele pecado que a gente cometia. Tem muitos tipos de pecado. Pecado na verdade, tudo é pecado. Nós é que temos que evitar o pecado. Também não existe tamanho de pecado. Tanto faz assim como não existe para Deus tamanho.
E ele virá, meus irmãos, meus amados, meus seguidores. Jesus virá. E vai ser o dia mais feliz de nossas vidas se estivermos salvos pela volta de Jesus. Já pensou olhar Jesus lindo, com aquelas vestes resplandecentes, ou resplandecente, brilhando com aquela coroa de ouro na cabeça, para vir buscar os seus filhos? Que lindo, né? Que choro! Vai ter muito choro, de alegria e de tristeza. Para os que vão chorar alegre, vai ser muito bom, sabendo que nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais preocupar-se com dinheiro, com pagar isso, com pagar aquilo, pagar tudo nessa terra, que tudo tem que ser pago, para nascer e para morrer. Tem que pagar tudo, a vida inteira pagando. Nunca mais lágrima correndo nos olhos, nunca mais tristeza, nunca mais dor, nunca mais preocupação que pode dar um infarto, nunca mais preocupação que pode adquirir um câncer, nunca mais preocupação que vai pegar a Covid. E se pegarmos, que tivermos que morrer, morreremos, porque naquele dia ressuscitaremos, quando ele vier em glória e majestade, que ele vai chamar todos pelo seu nome. Por quê? Aquele limpou seu caráter, a mala dele estava cheia de coisas boas. E a mala do oposto, do lado esquerdo, vai ser muito, como areia do mar de pessoas. Como areia do mar. E ninguém pode contar areia, né? Veja só quantos vai ter. Vai ter uma grande surpresa nesse mais adiante. O povo vai saber quem é quem. O povo vai saber quem está ensinando os mandamentos certos. O povo vai saber. Aí pode ser tarde para eles. Vai chegar um dia que a pessoa vai procurar uma igreja, não tem mais. Não está mais aberta. Porque veio a perseguição e o povo teve que correr. Teve que ir para as montanhas para não serem mortos. Muitos vão ser mortos, vão ser presos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é a fé em Jesus. Mas vai ser muito bonito para quem estiver pronto. Eu anseio esse dia, pessoal. Eu anseio esse dia. Eu abri esse canal para trazer coisas para vocês, mas eu disse que era de tudo um pouco. E eu tinha que falar de Deus para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Façam isso. Ouçam pelo menos essas meditações que eu faço e mando para o canal. Assistam e prestam bem atenção. Jesus virá e não tardará. Ele prometeu. E o que ele promete, ele cumpre. Ele não é como nós, que nós prometemos as coisas e não cumprimos. Ele não é desse que mente. Então, vamos nos preparar. Vamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Porque ele é o nosso Salvador. O nosso intercessor. Junto ao Pai. Intercedendo por nós. Eu quero deixar um abraço para vocês agora à noite. Dizer para vocês que eu amo vocês. Qualquer de vocês. Independente de qualquer coisa. Louvado seja o seu nome. Louvado seja Deus. Deus é tudo para mim. E que seja para vocês também. A gente se sente tão feliz. As pessoas pensam que servir a Deus, seguir a Deus, os seus mandamentos, que é difícil. Não. Ele mesmo disse que os mandamentos dele não são penosos, não são pesados. Né? E com essas palavras, quero dizer para vocês que ele ama muito vocês, ama muito nós. Ele nos ama tanto,
tanto. Ele olha para nós noite e dia, ele observa nós. Porque onde Deus está não tem dia, não tem noite. Lá para eles não tem noite, não tem tempo. Por isso que lá no livro de Daniel tá um tempo, 2 tempos. É 1 ano, 2 anos. Esse tal de tempo. Né? Porque para Deus não existe tempo. Ele é o tempo. Ele é que decide. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos ricos, né? Filho do grande rei, Deus, Pai. A pessoa, que lindo a gente saber que é filho do rei, do grande rei de toda a terra, do mundo, de tudo, que tudo é dele. Ainda bem que conhecemos ele. Eu sou muito feliz por ter conhecido Deus, a sua vontade para a minha vida. Né? Minha família, unidas também no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Boa noite, queridos. Eu amo vocês, tá? Se inscrevam no meu canal. Peçam alguma meditação que vocês gostariam que eu falasse, de alguma parte da palavra, que eu trarei para vocês. Um grande abraço, um beijo e fiquem com Deus. E eu agradeço muito a vocês.